Já o Flamengo pega o Estudiantes da Argentina. Na história, 8 confrontos. O Flamengo tem a vantagem, só uma vitória do Estudiantes, 4 empates e 3 vitórias rubro-negras. E só uma classificação do Estudiantes contra 3 do Flamengo quando eles se enfrentaram. Os dois times se reencontram 31 anos depois do último confronto, pela Supercopa da Libertadores em 1994. A gente sabe que se enfrenta a Estudiantes, sabemos que todo jogo é difícil, a Libertadores é especial. Tentar fazer um grande jogo em casa para ir com uma vantagem lá jogar na Argentina. E cara, ansioso, é minha primeira vez que eu vou jogar contra um time argentino e ansioso por essa experiência. O Flamengo, que eliminou o Inter nas oitavas, mesmo para alguns palmeirenses, pode ser considerado o favorito. Tá destoando, eu acho que seria o favorito, pelo que vem jogando, entendeu? Tem os jogadores melhor, tecnicamente você vê que o time ele não se apavora, ele toca melhor a bola, tem jogadores que individualmente são muito melhores, eu acho. São as quartas da Libertadores, que prometem, com a força de campeões, frente a frente. Na sua tela, então, os jogos, né? A Evel Starsfield e Racing tem o confronto argentino nos dias 16 e 23. São terças-feiras. River Plate e Palmeiras se enfrentam quartas-feiras, 17 e 24, com ESPN e Disney+. LDU São Paulo na quinta-feira, 18 e 25 de setembro. Flamengo e Estudiantes também na quinta-feira, nas quintas-feiras, exclusivo Mengão contra Estudiantes. Elton, não sei se você concorda comigo, eu vejo os 3 brasileiros com grande chance de avançar na competição. Sim. Qual tem vida mais fácil? Sim. Esse vai passar, e qual vai suar mais esse confronto? Bom, eu acho que ninguém tem vida fácil, mas acho que dos 3 confrontos, o mais acessível é o Flamengo e Estudiantes. Maior diferença entre os times? Eu acho que é uma diferença grande, apesar do Estudiantes ter passado nas oitavas de final e chegado às quartas com um crédito até de ir um pouco mais longe, mas eu acho que o Flamengo se reforçou, o Flamengo tem se reforçado também dentro de campo a questão do entrosamento, e esses novos jogadores que chegaram devem trazer algo diferente para a equipe nas quartas de final. Isso vale para o São Paulo também, que deve ter a volta de jogadores do departamento médico. Eu acho que vale muito para o São Paulo, mas o adversário do São Paulo é mais difícil do que o adversário do Flamengo. Eu acho que a distância é menor. Enfrentar a LDU em Quito já traz algo diferente, né? Porque você está falando aí da altitude, eu acho que isso pesa bastante. A gente viu o Botafogo, por exemplo, né, tendo dificuldades contra a LDU. A LDU recentemente conquistou a Copa Sul-Americana. É um time que tem voltado a ser um protagonista no futebol da nossa região. Então eu acho que o São Paulo tem um jogo complicado. Acho que o São Paulo está no meio do caminho, porque o mais difícil é o Palmeiras. Isso que eu ia te perguntar. Palmeiras e River é o duelo mais equilibrado. Sim, então, porque a cada fase que passa, o time argentino ele cresce. E o River Plate, já grande, se torna gigante. Por mais que não viva o seu melhor momento nos últimos anos, é uma equipe muito perigosa. Jogar no Monumental de... Valeu, pessoal. Missão cumprida neste meio de semana pelo Flamengo. Venceu mais uma vez o Internacional no Beira-Rio, 2-0, e avançou para as quartas de final da Copa Libertadores. Agora vira a chave, é Campeonato Brasileiro, segunda-feira, 21 horas, contra o Vitória no Maracanã. O Flamengo lidera a competição com 43 pontos contra 39 do segundo colocado, Palmeiras, que tem um jogo a menos em relação ao Flamengo. A delegação voltou para o Rio de Janeiro na quinta-feira, houve treino à tarde no Ninho do Urubu e nesta sexta um descanso para os jogadores. Sábado e domingo, dias de treinamento, e o Flamengo volta a campo, como eu disse, na segunda, 21 horas, contra o Vitória no Maracanã. Vai ter uma semana cheia depois do jogo contra o Vitória, porque o time foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. Mas o Felipe Luiz vai poder trabalhar, porque volta a campo no outro domingo, logo em seguida, contra o Grêmio, também no Maracanã. Então são 2 jogos em sequência em casa. O Flamengo tentar aproveitar e aumentar, quem sabe, a vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro. Valeu, Pedro! Fala, pessoal, estamos de volta. Vamos falar agora sobre o troca de passe. Vamos ver o que eles falaram sobre. Uma resposta do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, no pós-jogo da eliminação do Internacional para o Flamengo na última quarta-feira no Beira-Rio.
você já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o que a gente vai falar aqui. Na última quarta-feira, o Flamengo derrotou o Internacional por 2-0, jogando no Beira-Rio, e assim conseguiu se classificar para as quartas de final da Libertadores com 2 vitórias sobre o Inter, 1-0 no Maracanã e 2-0 na capital gaúcha. No pós-jogo, depois que o jogo terminou, e como é muito comum lá no Rio Grande do Sul, com os clubes do Rio Grande do Sul, os dirigentes costumam falar, ou diretor de futebol, ou CEO, ou o próprio presidente, e o Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, foi à zona mista para responder as perguntas lá da imprensa gaúcha e, entre outras coisas, ele quis tocar ponto de diferença de receitas, diferença de investimentos entre o Flamengo e o Internacional. E na resposta dele, para mim, na minha visão, foi uma resposta bem rasa, foi uma resposta bem pouco produzida, ou pouco pensada, pouco preparada, e eu diria até irresponsável. Eu vou ler para vocês o que falou o Alessandro Barcelos no pós-jogo. Faz parte da função do dirigente vir aqui falar com vocês na vitória e na derrota. E algumas coisas ficariam o melhor tom se nós tivéssemos vencido o jogo. Porque elas não podem servir de desculpas no momento em que o torcedor está sentindo tanto e nós estamos sentindo tanto. Mas é verdade que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse tema do futebol brasileiro e as diferenças que se colocam. E aí ele continua. Um investimento nesta janela, falando do Flamengo, da ordem de 277 contra um investimento de 27. São 10 vezes mais. E aí ele está comparando o que o Flamengo investiu na janela do meio do ano e o que o Inter investiu na janela do meio do ano. E aí ele diz que são 10% de diferença. 270 10%. O do Inter é 10% do que o Flamengo gastou. O Flamengo investiu 277, o Inter 27. Se nós falarmos das últimas 4 janelas, foram 600 milhões de investimento do Flamengo. Estou falando em reais. Então, isto é um elemento novo no futebol brasileiro e nós precisamos entender e trabalhar com ele. É ruim falar isso neste momento porque isso não justifica. Pelo menos ele termina essa resposta falando que isso não justifica. E de um ponto de vista, ele tem razão, realmente não justifica, por alguns motivos. Primeiro, diferença de investimento entre clubes no futebol brasileiro sempre existiu. Sempre existiu. Desde que o futebol brasileiro existe. Sempre tivemos diferenças entre clubes que, em alguns períodos, estão arrecadando mais, tem mais receita, e ao ter mais receita, tem times melhores e por aí vai. Isso sempre existiu. E isso existe, inclusive, na realidade do Internacional. O Internacional, quando joga o Campeonato Gaúcho, ele enfrenta times que têm muito menos receita, tem alguns 10% do orçamento do Internacional. Quando o Inter enfrenta alguns clubes da Copa do Brasil, ele também enfrenta times que têm 10%, 20% do orçamento do Internacional. Isso faz parte. Dentro do próprio Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta times em que o Inter tem muito mais orçamento e muito mais recurso do que outros times. Então, isso faz parte da realidade do Grêmio. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio tem muito mais orçamento, muito mais dinheiro do que todos os times, a exceção feita ao rival Grêmio, por óbvio. Então, assim, ele está trazendo ali uma coisa como sendo nova, sendo que isso não é novo. Isso, historicamente, sempre aconteceu. Inclusive, algumas vezes, envolvendo o próprio Internacional. Se você olhar no meio da década passada, quer dizer, na verdade, na primeira década deste século, o Internacional tinha um time muito melhor do que vários outros times do Brasil, e era assim mesmo. Bons investimentos, uma boa administração do Fernando Carvalho, e o Inter conseguiu o que conseguiu. Dentro da própria administração do Alessandro Barcelos, o Inter já foi eliminado algumas vezes por times
com um orçamento menor ou muito menor do que o Internacional. Então, dentro da própria administração Alessandro Barcelos, o Inter não conseguiu fazer valer uma superioridade de receitas, de finanças, em relação a vários outros clubes. E aqui eu não vou citar porque não é o tema do vídeo, mas quem acompanha sabe às vezes que o Inter foi eliminado por times com orçamento muito menores, mas infinitamente menores do que o próprio Internacional. O Internacional, no elenco dele, ele tem 3 jogadores ganhando acima de R$1 milhão. 2 deles, o Borré e o Ener Valencia, estão entre os 15 maiores salários do Brasil. 2 jogadores, Borré e Ener Valencia. E no momento, esses 2 jogadores que estão entre os 15 maiores salários do Brasil, são reservas no time do Internacional. Então, tem como o próprio Alessandro Barcelos disse, isso não justifica. Porque o Inter olhando para dentro de si, tem coisas que ele tem coisas a consertar ou coisas que ele poderia fazer melhor. Pessoal, vamos finalizar o vídeo aqui. Santos procura Flamengo e tenta a contratação de Vitor Hugo, né? Jovem de 21 anos não tem sido aproveitado por Felipe Luiz e clubes consideram empréstimo, mas negociação é vista como difícil, né? Começou bem demais o Vitor Hugo, né? Depois foi para fora aí, foi para 2 times aí do exterior, né? Foi pro Famalicão de Portugal, né? Também está interessado num jogador que tem contrato até o fim de 2028. A janela no país vai até o dia 15 de setembro, né? Enquanto o do Brasil fecha dia 2. Criado no Ninho do Urubu, Vitor Hugo subiu em 2022 e tem mais de 100 jogos no profissional do Flamengo. No ano seguinte ele chegou a ser titular, né? Sob o comando de Jorge Sampaoli, técnico com quem viveu sua melhor fase na época. O clube chegou a recusar uma investida do time da Inglaterra aí, né, que sinalizava 20 milhões, né? Wolverhampton, né? Chegou a recusar a proposta do Wolverhampton, que pagou na época 20 milhões de euros, pessoal, cerca de 107 milhões na ocasião, né? Tanto o Flamengo quanto o staff do jogador na época, considerado uma das principais joias da base, entenderam que não era o momento para uma transferência, porém o meia começou a perder espaço, né? Após saída de São Paulo, ele foi emprestado por um ano ao Göztepe, né? Da Turquia, antes de voltar ao rubro-negro em julho. O Famalicão também chegou a encaminhar sua contratação. O Flamengo inicialmente topou ceder o jogador sem compensação financeira, mas mantendo, né, 50% dos seus direitos econômicos. O Flamengo conseguiu manter, né? E em uma possível venda futura, né? Porém, a repercussão negativa passou e a diretoria forçou para que houvesse pelo menos algum envolvido, o que a cessão fosse por empréstimo, né? E isso emperrou a negociação, né? Ao se representar o Flamengo, Vitor Hugo teve uma conversa com Felipe Luiz, que disse para ele que o enxergava como ponta direita. O problema no momento é a concorrência no setor, né, que é grande, com Luiz Araújo, Prata, Saul e Matheus Gonçalves, é uma covardia, né? O técnico não prometeu chances, desde então o meia ficou relacionado só para 2 jogos, né? Atuou nos 11 minutos finais do empate por 1-1 contra o Ceará no Castelão, né? Na semana passada ele viajou com o grupo para Porto Alegre, mas ficou fora do banco por opção técnica, né, da vitória por 3-1 sobre o Inter pelo Brasileirão, e novamente foi a opção contra o Colorado, porque não foi inscrito no torneio, né? Ele não foi a opção. O clube usou as 5 trocas, né, permitidas nas oitavas de final para registrar os reforços Emerson Royal, Jorginho, Saúl e Carrascal. Então o melhor para ele mesmo é ir, empresta ele o Santos lá, ele criar mais, ganhar ritmo de jogo. E paciência, né? Futebol é isso, a gente sabe como é. Beleza, pessoal? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Se cuidem.